Olá, amigos! Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre dois temas bastante procurados a nível de consultório na área de sexologia humana. Então, muitos pacientes que vêm para o nosso consultório trazem queixas especificamente desse tema, que é as disfunções ejaculatórias no homem. Então, muitos homens acabam ejaculando de maneira imprópria e a maioria deles acabam tendo o que nós chamamos de ejaculação precoce, tanto a verdadeira como as falsas ejaculações precoces, que muitas vezes não estão atreladas a um distúrbio mais amplo, mas muitas vezes só associadas à ansiedade, que acaba realmente produzindo um processo de ejaculação de maneira insatisfatória para o paciente, aquém do período que ele gostaria de ter um intercurso, ou seja, a relação realmente não só de penetração mais adequada, mas também dele ter um convívio com a sua parceira ou seu parceiro de uma maneira mais satisfatória. Então, realmente, essa definição de ejaculação precoce, ela ocorre geralmente em torno de 1 a 2 minutos após o período inicial de uma relação. Muitos dos pacientes podem realmente ter a ocorrência desse processo, inclusive antes de uma penetração, ocorrendo muitas vezes de uma maneira que vai ter um ato sexual bastante insatisfatório para ambos, inclusive, né? Os dois parceiros. De uma maneira geral, a partir da detecção desse problema, o paciente muitas vezes acaba tendo muito preconceito, muito tabu em procurar às vezes um profissional e ele acaba persistindo em sofrer sozinho, ou ele ou com a sua parceria, de uma maneira que realmente, quando ele nos procura, muitas vezes ele já tem um prejuízo nos seus relacionamentos bastante evidente. Bom, mas a partir do momento da procura, existe realmente um diagnóstico mais definitivo, né? E se definindo isso, nós passamos realmente a propor uma abordagem terapêutica. Muitas vezes essa abordagem terapêutica se faz através de medidas educativas relacionadas ao ato sexual, ao processo de prazer, de excitação e a resposta prazerosa que vai se desenhar também no processo de ereção e ejaculação, e muitas vezes a gente acaba tendo que ter um processo também medicamentoso associado, que realmente vai se fazer mais adequado para esses quadros mais intensos e que realmente só as medidas educativas relacionadas ao ato sexual não realmente resolver a situação. Muitos desses pacientes também apresentam, então, como eu já disse no começo, algumas situações psíquicas, como é o caso muitas vezes do distúrbio de ansiedade. Então, manipular essa questão da ansiedade simultaneamente também se torna realmente bastante necessário. Agora, o inverso também ocorre. Nós temos os pacientes que não é um número tão grande, mas existem, são os pacientes que têm a ejaculação realmente retardada, ou seja, ela tem um tempo de ocorrência ou a sua não ocorrência bastante demorado. O paciente acaba não tendo sua satisfação sexual plena, porque realmente ele não consegue ejacular, ou uma ejaculação imprópria, ela ocorre de uma maneira fracionada, ele não tem uma qualidade realmente no ato sexual adequadamente ejaculando. Então, esses pacientes portadores desse tipo de distúrbios também realmente devem ser abordados com medidas também educativas, né, no caráter psicológico e sexual, e muitos deles, eventualmente, a gente acaba medicando para que realmente haja uma desinibição e os processos de adequação da válvula, né, que você tem no trajeto da glândula que produz o seu sêmen até os ductos que vão realmente eliminar o sêmen realmente ocorram. Então, muitos pacientes acabam sendo abordados e a sua satisfação na resolução do problema vai ocorrer. Até porque muitas vezes esses pacientes, quando nos procuram, não procuram sozinhos, muitas vezes vem o casal para que essa dinâmica sexual seja melhorada e todo o casal, né, essa parceria entre duas pessoas, realmente sejam satisfeitas. Então, falar sobre isso é importante, porque a abordagem terapêutica existe e nós não temos mais que ter preconceito ou mesmo tabu em abordar essa situação. Bastante realmente frequente, principalmente a ejaculação precoce e, obviamente, que hoje, no século XXI, a gente realmente tem recursos suficientes para ajudar bastante a qualidade de vida sexual dos pacientes. Então, eu falei um pouquinho sobre isso e nós vamos estar explorando mais esse tema para os nossos pacientes e para os nossos clientes e as pessoas que desejarem saber mais sobre o assunto. Um abraço a todos.